Imagine isto. Está nas remotas terras altas das montanhas de Gros Ventre a caçar grandes veados mula com o seu filho quando, de repente, se depara com uma toca de urso. Nesses momentos de cortar a respiração, a sua vida está em jogo, entre os dentes de um urso pardo e o seu dedo no gatilho. Esta é a história de arrepiar os ossos do caçador de ursos Lee Francis, que se viu numa luta aterradora com um urso pardo. Para compreender verdadeiramente a coragem e a determinação demonstradas por Lee Francis, é importante mergulhar no início da sua vida. Nascido em 1957, numa pequena cidade situada no coração das Montanhas Rochosas, Lee cresceu rodeado pela natureza selvagem que mais tarde se tornaria o pano de fundo do seu angustiante encontro. Desde tenra idade, o espírito de aventura e o amor de Lee pelo ar livre eram evidentes. Quer se tratasse de pescar em riachos de montanha cristalinos ou de embarcar em expedições de caminhadas com os seus amigos, desenvolveu uma ligação profunda com a natureza que viria a moldar o caminho da sua vida. A paixão de Lee pela caça e pela vida ao ar livre foi alimentada pela sua família. O seu pai, ele próprio um caçador ávido, incutiu em Lee os valores do respeito pela vida selvagem, práticas de caça responsáveis e a importância de compreender o que nos rodeia. Juntos, aventuraram-se na natureza selvagem, aperfeiçoando as capacidades de Lee como caçador e aprofundando o seu apreço pela beleza e pelos perigos do mundo natural. À medida que Lee Francis crescia, a sua sede de aventura levou-o a explorar regiões habitadas por ursos majestosos, desde os ursos pretos na Baixa dos 48 até aos formidáveis ursos castanhos no Alasca. Lee procurou estas criaturas inspiradoras, abordando-as sempre com cautela e reverência. Foi durante uma das suas expedições no Alasca que Lee viveu um momento crucial na sua jornada de caça. Armado apenas com um arco, apontou o seu olhar para um enorme brucutu do Alasca. Com uma concentração inabalável e nervos de aço, Lee puxou habilmente a corda do arco para trás e soltou a flecha, atingindo o urso com precisão. Foi um momento decisivo que demonstrou a excepcional pontaria de Lee e a sua capacidade de enfrentar e conquistar o formidável. As experiências de Lee Francis com ursos apenas aprofundaram o seu fascínio por estas magníficas criaturas. Em vez de se afastar da natureza, ele abraçou-a, sabendo que a compreensão e o respeito eram a chave para coexistir harmoniosamente com os habitantes mais formidáveis da natureza. Foi este amor pela vida selvagem que o levou ao fatídico dia nas montanhas de Gros Ventre. A história. A nossa história remete-nos para o outono de 2022, quando Lee Francis, na altura com 65 anos, e o seu filho, Josh, embarcaram numa emocionante caçada nas traiçoeiras montanhas de Gros Ventre, no Wyoming. Era o dia 21 de outubro, um dia que ficou gravado nas suas memórias para sempre. À medida que a dupla se aventurava nas profundezas dos picos escarpados e da vasta região selvagem, estavam cheios de expectativa. O coração de Lee acelerava enquanto procurava nos desfiladeiros os majestosos veados mula. Mal sabiam eles que a sua aventura iria sofrer uma reviravolta dramática e com risco de vida. Era um dia fresco de outono quando Lee Francis, concentrado na caça, tropeçou acidentalmente numa toga de urso fresca. Naqueles poucos momentos de violência furiosa, apercebeu-se de que a sua vida estava em jogo entre os dentes e garras de um urso pardo, e o seu dedo no gatilho, com a velocidade de um relâmpago, sacou da pistola uma Glock de 10mm carregada com balas duras e disparou uma rajada de tiros. Ele estava provavelmente a menos de 1 metro de distância do cano da pistola, e foi só bam, 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 bam. Tão rápido quanto eu conseguia disparar, contou Lee Francis mais tarde numa entrevista. A luta foi intensa, e no meio do caos Lee deu acidentalmente um tiro no pé esquerdo. Apesar da dor, continuou a lutar, dando pontapés na cara do urso, que ficou ferido. O urso, assustado e ferido, acabou por se retirar para o meio do mato, deixando Lee maltratado e magoado. Milagrosamente, a defesa implacável de Lee resultou, mas a sua perna estava a latejar devido ao ferimento de bala auto-infligido. Mas, naquele momento, ele sabia que tinha escapado por pouco de um ataque grave que poderia ter sido fatal. Quando a adrenalina baixou, o filho de Lee, Josh, veio a correr em auxílio do pai ao ouvir os tiros. Com um raciocínio rápido e mãos firmes, conseguiu controlar a hemorragia
e administrar os primeiros socorros essenciais. A presença e a ação rápida de Josh foram fundamentais para a sobrevivência do pai. O Hisgetia. A viagem de regresso a um local seguro foi nada menos do que excruciante. Lee e Josh, lutando contra os elementos, dirigiram-se para um local com rede de telemóvel para pedir ajuda. A noite escura, os ventos fortes e a aproximação de uma tempestade aumentaram as suas dificuldades. Mas a sua determinação levou-os a avançar, suportando a dor e a incerteza de cada passo. Foi preciso cada grama de força e resiliência para navegar de volta à civilização. No coração do deserto, a comunicação pode ser um desafio assustador. Mas Josh, engenhoso e determinado, pegou no telefone por satélite que tinham levado na mala para emergências. Quando marcou o número para pedir ajuda, o ar encheu-se de uma sensação de urgência. Com o pedido de ajuda feito, Lee e Josh tiveram de suportar uma espera angustiante pela chegada do salvamento. O tempo parecia esticar-se interminavelmente enquanto se amontoavam. O frio cortante e o terreno traiçoeiro aumentavam o seu desconforto. Finalmente, o som de passos a aproximarem-se quebrou o silêncio. Equipas de busca e salvamento, equipadas com equipamento e conhecimentos especializados, tinham embarcado numa viagem traiçoeira para chegar à dupla encalhada. A sua chegada trouxe um renovado sentimento de esperança e alívio a Lee e Josh. As equipas de salvamento não perderam tempo a avaliar a situação e a formular um plano. O terreno implacável impossibilitou a aterragem de um helicóptero nas proximidades, obrigando-os a adaptarem-se e a encontrarem meios de transporte alternativos. Foram trazidos veículos todo o terreno, conhecidos como UTVs, capazes de navegar na paisagem acidentada e prestar a tão necessária assistência ao caçador ferido. Com os ferimentos nas pernas de Lee a tornarem os movimentos extremamente dolorosos, cada solavanco e solavanco ao longo do trilho traiçoeiro parecia intensificar a sua agonia. No entanto, a sua determinação em alcançar a segurança, alimentada pelo apoio inabalável da equipa de salvamento, impulsionou-o para a frente. A longa e sinuosa viagem parecia interminável, mas eles prosseguiram, centímetro a centímetro, dolorosamente. Finalmente, chegaram a um local designado onde um helicóptero estava a esperar. Era um farol de esperança no meio da selva inóspita. Lee foi cuidadosamente transportado para a aeronave. Os seus ferimentos foram tratados por Proficiency, em casa do filho, a recuperar durante mais uns dias antes de regressar a casa. Disse por telefone. Dizem que só posso voltar ao trabalho daqui a 6 semanas, mas gostava de voltar ao trabalho dentro de 2 semanas. Acrescentou. Posso sentar-me num banco enquanto trabalho, se for necessário. É uma história de sobrevivência, bravura e o poder implacável da natureza. Lembre-se que mesmo nos cantos mais remotos do mundo, o perigo está à espreita. Mas com preparação, determinação e um toque de sorte, podemos ultrapassar o inimaginável. À medida que Lee Francis continua a sua recuperação, está ansioso por partilhar a sua história como um conto de advertência e um testemunho da importância de escolher corretamente as armas de fogo e as munições face a encontros perigosos. As suas experiências reafirmaram a sua crença na eficácia das balas duras em relação às balas ocas, quando se trata de deter animais poderosos como os ursos. E assim, a história chega ao fim. Mas as lições aprendidas e a resiliência demonstrada ficarão para sempre gravadas nos corações e nas mentes daqueles que ouvirem esta história angustiante. Obrigado por assistir e mantenham-se vigilantes.